quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Dê glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, abram-nas juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adorado, engrandecido e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os irmãos aí procuram na palavra do Senhor, quero aqui estar a agradecer primeiramente ao Senhor Jesus pela honra de poder estar a ministrar a palavra do Senhor por mais uma vez. Quero também agradecer ao pastor pela confiança e pela vida de cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quantos encontraram no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, deu glória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Estaremos lendo do versículo de número 22 ao versículo de número 25, em nome de Jesus. Na palavra do nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, nos diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. 24. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo de número 25 para finalizarmos. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Aleluias. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos mais uma vez, não invalidando aqui a oração já feita, mas acrescentando em nome de Jesus. Grandioso Pai, Santo Deus maravilhoso, Deus tremendo e poderoso, quero lhe agradecer, Pai, por esta honra de poder estar a ministrar a Tua Palavra. Quero, Senhor Deus, lhe agradecer pela vida de cada um aqui neste lugar. E quero, Senhor Deus, estar a lhe fazer um pedido, que da mesma maneira, Pai, que o Espírito Santo de Deus tem usado a cada um aqui nessa noite para louvar, para orar, para ler a Tua Palavra e para dar, Senhor Deus, uma saudação. Quero estar a lhe pedir, Senhor Jesus, que da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus tem usado a cada um aqui conforme a Tua vontade, lhe peço, Pai, para que o Espírito Santo de Deus venha neste exato momento estar a fazer menção da minha vida, não para que venha ser eu quem venha falar e fazer o que eu queira, mas venha ser o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus querendo falar com cada um aqui nessa noite e neste lugar. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. E aqueles que podem, tomem seus assentos em nome de Jesus. Aleluias. Estava eu meditando na palavra do Senhor, logo após saber que seria eu quem estaria a ministrar a palavra do Senhor nesse dia de hoje. E enquanto eu meditava na palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor fez acrescer um grande desejo em meu coração de estar a citar nessa noite o que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Mas antes de adentrar na palavra do Senhor, escolhida a partir do versículo de número 22, chamo a atenção de cada um aqui nessa noite para voltar alguns versículos atrás, ainda do versículo de número 1 em diante, do livro de Mateus, capítulo de número 14. Vai nos falar a respeito de um
o horário já é avançado. Despede eles para que eles possam ir adiante e comprar algum alimento para que se alimentem. Na palavra do nosso Deus vai nos dizer que Jesus olha para os seus discípulos e diz: ei, por que vocês não dão de comer para eles? Os seus discípulos olham para Jesus e diz: mestre, nós não temos nada a não ser aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus olha para eles e diz: tragam aqui para mim. Quando de repente aqueles discípulos pegam aqueles únicos alimentos que ali tinham, levam e entregam na mão de Jesus. Jesus, com aqueles alimentos, levanta as suas mãos aos céus e dá graças. Imediatamente ele olha para os seus discípulos e diz: ei, cada um pega, parte e passa adiante. E assim foi feito do primeiro até o último que estava ali. E na palavra do nosso Deus vai nos dizer que daquela multidão que estava apenas com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas se alimentaram e se fartaram de um alimento que Jesus havia dado graças. Aleluias, aleluias. Para nós que servimos ao Senhor, nós não precisamos de muito para dar graça. Nós aprendemos na palavra do Senhor que em tudo nós temos que dar graças. Não é porque estamos com pouco alimento, não é porque estamos com pouco dinheiro, não é porque estamos passando por uma luta que seja, é necessário dar graças ao Senhor em tudo. Porque nós que servimos ao Senhor sabemos melhor do que ninguém que nós servimos a um Deus de providência. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Não é uma falta de alimento, não é uma falta de dinheiro que vai invalidar aquele título que só o nosso Deus tem. Aleluia. E logo após Jesus ter saciado a fome de mais de 5.000 homens, fora as crianças e mulheres, Jesus olha para os seus discípulos e diz: ei, entrem no barco e vão para outra margem, enquanto eu aqui despeço a multidão. Os seus discípulos entraram no barco, foram adiante, o vento começou a soprar, e na palavra do nosso Deus vai nos dizer que o vento que estava ali naquele momento soprando era um vento contrário. Não era um vento que levava o barco para a praia, era um vento que pegava o barco na praia e levava para o meio do mar. E enquanto o vento estava levando, Jesus estava se despedindo ali da multidão. E o horário foi passando. De repente Jesus sentiu a necessidade em seu coração de subir para o monte para orar. Na palavra do nosso Deus vai nos dizer que ele fez conforme a vontade do seu coração. Subiu para o monte sozinho, orou, e de repente lá estavam seus discípulos sozinhos no barco, no meio do mar, açoitado pelas ondas. Eles estavam, imaginando que desesperados, porque essa história, ela lembra muito a história que foi aqui citada no domingo passado, em que Jesus estava presente no meio do barco, dormindo, e o barco também estava sendo açoitado. Mas essa história é diferente. O barco estava assim dentro da água, estava também sendo açoitado, mas Jesus não estava ali presencialmente, em carne. E na palavra do nosso Deus vai nos dizer que na quarta vigília da noite, quando o barco já estava sendo açoitado, quando todos estavam preocupados, na palavra do nosso Deus vai nos dizer que de repente Jesus vai caminhando sobre as águas em direção ao mar. Aleluia. O que nós entendemos com isso que nós
a palavra do nosso Deus nos diz que nós temos que estar continuamente, ou seja, constante e abundante na obra do Senhor. Ou seja, é necessário a todo momento estarmos querendo entregar o melhor para o Senhor. Não é nos encostarmos no banco e esperar a hora passar, não. É encostar no banco e esperar que a presença do Senhor inunde todo este lugar. Porque eu tenho certeza que quem está aqui não veio para ver essa pessoa que está do seu lado. Não está aqui apenas para passar um tempo longe da sua casa, não. Se nós estamos aqui, é porque nós sabemos que nós temos um Deus que merece a nossa melhor adoração, independente se é quarta, se é sexta, se é domingo. O importante é sempre estar focado em entregar a adoração para o Senhor. E aí eu relembro aquilo que eu acabei de comentar, dizendo que Deus ele não mede esforços para chegar-se até as nossas vidas. Nós temos também que fazer isso. Muitas das vezes, quantos não vêm aqui cansados, desanimados, debaixo de chuva, mas vêm. Muitos não se esforçam, qualquer coisinha é motivo para não vir. Mas aqueles que se esforçam, na palavra do nosso Deus nos diz que tudo o que nós fizermos para o Senhor tem uma recompensa. O que nós entendemos, Deus ele diz aí, não é em vão que você adentra por essas portas, não é em vão que você está aqui hoje. Deus ele está vendo o momento que você saiu da sua casa. Deus ele sabe se você está cansado, se está triste, se está desanimado. Mas ele também viu que esse cansaço, que esse desânimo não te impediu de estar aqui hoje, não te impediu de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E por isso Deus ele te honra com a presença dele. Há pessoas que rompem qualquer impedimento para estar na presença do Senhor, mas há também aquelas que não fazem caso. E por isso não entrarei em detalhes, voltarei para a palavra do Senhor. Na palavra do nosso Deus nos diz que Jesus estava lá no monte orando, seus discípulos ali no barco sem saber o que seria, o que aconteceria. Jesus saindo do monte
que se nós queremos receber algo da parte do Senhor, temos que vender carro, vender casa, entregar bens materiais e até mesmo aquilo que nós não temos para o Senhor Jesus. Não. Para Deus fazer o milagre acontecer sobre as nossas vidas, basta apenas ir em direção a Ele, basta apenas acreditar no ID que Deus tem nos proporcionado. Aleluia. Deus ele escreveu na palavra dele dizendo: se pisar em serpentes, se caminhar sobre a água ou pelo fogo da serpente, o veneno dela não tem efeito sobre a sua vida. A água ela não vai te submergir, ou até mesmo o fogo não vai ter poder sobre a sua vida. Porque a mão de Jesus, a mão de Deus está estendida sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Ou seja, Pedro foi o único discípulo que depois de Jesus caminhou sobre as águas, porque ele teve a audácia de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, se és o Senhor mesmo, permita-me que eu vá até o Senhor. Ele saiu do barco, ele caminhou, mas ali haviam alguns fatores que o atrapalharam de concretizar o milagre e chegar perante o Senhor. Na palavra do nosso Deus nos diz que Pedro, quando estava ali sobre as águas, ele começou a prestar atenção no vento que estava soprando e nas ondas que estavam batendo, imagino eu que no seu rosto, e começou ali a temer e a duvidar. E imediatamente ele começou a afundar. Mas na palavra do nosso Deus vamos dizer que Pedro imediatamente começou a clamar ao Senhor, dizendo: Mestre, salva-me. E na palavra do nosso Deus vamos dizer que Jesus, estendendo a mão, levantou Pedro sobre as águas e os dois caminharam em direção a Ele. Aqui nós aprendemos um ponto muito importante, que é o que está acontecendo inúmeras vezes nos dias de hoje. Muitos estão caminhando em direção ao Senhor, mas de repente eles perdem o foco, que é sempre estar olhando e caminhando em direção ao Senhor, e começam a prestar atenção nos ventos, nas tempestades, ou até mesmo em uma água que começa a bater fora do lugar, e começa a lhes surgir dúvidas, dizendo: será que eu estou caminhando em direção ao Senhor? Será que eu estou no caminho certo? E aí você começa a afundar. Mas Deus ele permite nessa noite que você adentrou por essas portas para que viesse a ouvir esta palavra. Que Deus ele olha para a minha e para a sua vida e diz: independente do vento, independente da tempestade, a única coisa que você tem que fazer é clamar, porque quando você clamar, Deus ele vai estender a mão e te levantar. Aleluia. Aleluia. O inimigo ele vai tentar inúmeras vezes tentar calar a minha e a sua voz. O inimigo vai pedir a sua cabeça em uma bandeja, mas Deus não vai permitir. O inimigo vai tentar te distrair com lutas, com provações, mas a partir do momento que você lembrar que você tem um Deus que é só clamar, que estende a mão, não há nada que vai impedir a sua adoração de chegar até os céus, até os ouvidos do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Aleluia.
Os discípulos, quando estavam ali dentro do barco, eles não sabiam o que seria dali para frente, porque Jesus não estava presente, e as águas estavam caindo por dentro daquele barco. O vento estava soprando, a água estava subindo. Mas na palavra do nosso Deus nos diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Espírito Santo de Deus, ali o Senhor se fará presente. Aleluia. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: eu estou aqui contigo. Aleluia. Agora só falta você pedir a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor ela não falha, a palavra do Senhor ela não erra. E quando na palavra do nosso Deus nos diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus se fará presente aqui. Aleluia. Eu tenho certeza que aqui não tem apenas uma pessoa que está contando que a presença do Espírito Santo venha se derramar neste lugar. Somente aqueles que querem que a presença do Senhor venha neste exato momento ser derramada sobre este lugar. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero neste exato momento que nós levantamos aqui um clamor em nome de Jesus, que nós começamos aqui a levantar uma oração agradecendo ao Senhor. Não se lembre neste exato momento do que você está passando na sua casa. Não se preocupe com necessidade, não se preocupe com necessidade, com o que está precisando, não. Apenas se preocupe em adorar ao Senhor, porque a presença do Senhor vale mais que tudo. A presença do Senhor tem um valor inestimável. Aleluia. A partir do momento que você tiver esse pensamento, Jesus ele não precisará fazer muito esforço para que você venha sentir, para que a pessoa que está do seu lado venha sentir, porque facilmente o Espírito Santo de Deus vai ser sentido neste lugar. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Se não for pedir muito para você, aleluia. Segura na mão dessa pessoa, aperta ela um pouquinho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Fique aí de uma maneira à vontade e comece neste exato momento a orar ao Senhor, agradecendo pela sua vida, agradecendo por essa pessoa que está do seu lado, agradecendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, seus amigos, suas amigas, quem for. Porque se eles estão de pé, é porque a mão do Senhor Jesus os alcançou. Aleluia. Grandioso Pai, Santo Deus, maravilhoso, Deus tremendo e poderoso, quero, Pai, neste exato momento estar a me agradecer por mais esta honra que é poder estar aqui na tua casa, agradecendo, engrandecendo, glorificando, adorando e exaltando ao teu nome, Pai. Graças te damos, Senhor Jesus, pela tua presença aqui já manifestada. E eu quero, Pai, neste exato momento estar a lhe fazer pedido, Senhor. Começa neste exato momento a estar a caminhar aqui sobre este lugar e a sondar o coração de cada um dos teus filhos e fazer cair por terra todo cansaço, todo desânimo, toda tristeza que o inimigo tem tentado lançar sobre a vida dos teus filhos. E deixe, Pai,
Então abra a sua boca e adore ao Senhor. Se a minha cidade, minha lança, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor das assassinas, me faz andar sobre as águas. Feche os seus olhos e adore ao Senhor em nome de Jesus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu amor, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz amor na maestria, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu amor, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Não sei se todos puderam sentir a presença que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre este lugar, mas somente aqueles que sentiram, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido sobre a minha e sobre a sua vida. E guarde esta palavra sobre o seu coração. Deus, Ele não muda. Deus, Ele nunca mudou.
independente da tempestade, independente do vento, o importante é clamar, porque Deus ele sempre vai estar com seus ouvidos atentos